Agora para o momento do esporte, para você que está acompanhando. É claro, quando fala em momento do esporte, a gente fala em Rafa Castro. Rafa, antes de mais nada, tô vendo um monte de gente me manda mensagem. Cara, parabéns pela transmissão. Falei, gente, a transmissão tá a equipe do esporte. Eu só fui lá para encher o saco. Parabéns pela transmissão, Rafa. Boa tarde. Boa tarde, Elisaldo. Boa tarde, você que está em casa. Eu fico muito feliz, para mim é um grande sonho realizado. A gente teve aí o Municipal do ano passado e agora um campeonato de alto nível. Municipal, a gente estava aqui em Ceabra e agora a gente estava em toda a Chapada. 10 municípios participando da grande competição e muito mais do que esses 10 também assistindo, acompanhando através do Chapada News. E só tenho a ficar muito feliz e agradecer pelo carinho, pelo incentivo de cada um de vocês. Muito bem, bacana. Só dei os parabéns aqui para Rafa pela transmissão lá com o André, com o Pedrão, com o Adriano, doutor, né, com o pessoal. Tô aqui com o pessoal da comissão. E Elvis e Alan, que estão à frente. Cara, parabéns pelo espetáculo oferecido. Desculpa, eu até na abertura do programa fiz questão de falar isso, porque foi espetacular. E assim, eu sou das antigas, né? Quem tem mais de 25 anos sabe, eu tenho mais de 25. Vi aquele ginásio ser inaugurado, me lembro, até brinquei, me lembro de quando o ACM Cabeça Branca desceu com um helicóptero ali para está inaugurando o ACM, e a gente já teve a oportunidade de acompanhar grandes jogos, né? Grandes clássicos. Aquele estádio, aquele ginásio abarrotado como ontem esteve, épocas de Coxó e Miranda, Lojão e Coxó, e lá vai, grandes jogos, Tio Sam, grandes espetáculos. E ontem, eu conversando com o pessoal que estava lá no jogo, o Alex da farmácia, ele falou, pô, bicho, a gente lembrou dos velhos tempos quando viu isso, né? Quando viu aquele ginásio pulsando, um frio lá fora e o ginásio pulsando, torcida de um lado fazendo muito barulho, torcida do outro lado também, muito barulho, mas não tem outra coisa para não falar parabéns, tá? Parabéns pelo campeonato como um todo, do primeiro dia até o final, que foi um espetáculo. Claro que a gente tem um ponto no meio de 99-1 e o destaque é merecido, é um destaque pequeno, que foi a questão da superlotação, que a gente tem que falar também, tem que trazer, mas é claro que cada um no seu potencial, no seu tamanho. E a gente teve um campeonato que desde o início foi um espetáculo. Então, primeiro eu começo com os parabéns, porque foi maravilhoso. Começo contigo, Alan. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente agradecer a Deus. Amém. Né, que sem Ele a gente não seria nada. Eu comecei a entrevista aqui, tive aqui um dia antes do campeonato começar e agora estou aqui um dia depois de terminar, né? Agradecer aí a você pela parceria, né, nesse campeonato que foi de extrema importância. Tenho certeza que se não fosse o Chapada News não teria o brilho, né, que teve assim também. E agradecer todo mundo, né? Agradecer a Prefeitura Municipal de Ceabra, na figura de Neto e Jorginho, que confiou, né, no trabalho da gente para fazer essa Copa. E eu tô aqui ainda anestesiado, né? As ideias estão processando, porque quando você participa de um evento como esse, desde lá do começo, quando a gente fez o congresso técnico, né? Eu já sabia que seria bom, mas não imaginaria que seria um sucesso. E foi um sucesso, graças a Deus. Quando você falou da superlotação, ontem estava falando com o Rafa Castro ali, era um misto de alegria, de falar, caramba, certo, né? Conseguimos o objetivo. E atenção, falei, meu Deus do céu, muita gente que teve que ir embora, chateado, né? Porque muita gente teve que ir embora. O pessoal que foi embora, o pessoal que ficou sem assistir, dava para encher outro ginásio. Então, assim, foi realmente um sucesso. Parabenizar a equipe do iConnect, né? A equipe também do Alfa. E o iConnect se sagrou campeão. Também agradecer todas as outras equipes, né, que vieram. Não vou falar todas aqui, que eu estava precisando, para mim não ser injusto e acabar esquecendo de alguma, né? Todos os dirigentes, técnicos, jogadores, né? E dizer, né, que graças a Deus foi um sucesso. E agradecer mais uma vez também minha comissão, a comissão técnica, né, que esteve comigo presente em todo o evento. Calissandra, Darisbel, Jadson, Carlos, Rielvis, meu grande amigo DJ Doidão, né, Dilson, que Ave Maria, Dilson é desenrolar demais, ele ali cuidou da toda a parte da iluminação, sonorização,
né? Então agradecer todo mundo. Quando o campeonato, Nerisvaldo, ele acontece e tem essa excelência, esse sucesso que teve a Taça 14 de Maio, é uma equipe formada por trás, são dias de luta que a gente vem traçando para poder estar ali. Por exemplo, na estrutura toda do ginásio, se não fosse o grande secretário Amandi, né, Bertoli, ele ali todo o suporte pintar a quadra, fazer os ajustes necessários de banheiro, de pintura, de tudo. Então, Amandi, muito obrigado, Amandi. Toda a equipe dele da Secretaria de Obras, que tem que ir lá, tabela e tal, e quando choveu, foi lá, consertou todo o telhado. Você vê que choveu em outras partidas e não teve nenhum vazamento. Tudo isso graças à Secretaria de Obras. Então, assim, não é aqui. Aí vem Marília também, que deu um suporte muito grande pra gente. Léo Teixeira, com todos os despachos da Secretaria de Administração, com ofício para Polícia Civil, Vigilância Sanitária, tudo. Então, assim, é uma equipe. Então, agradecer todo mundo. Então, assim, quando a gente vê um campeonato ter sucesso, a gente tem toda uma estrutura por trás, né? A equipe de Will, da Vale Criativa, Tassis, Bruno, o Will que sempre estiver lá. Eu acho que o marketing, né, também na história de Ceabra, dentro de um campeonato, nunca foi visto igual. Um mínimo de marketing sabe que desde lá do Congresso Técnico. Então, assim, essa galera da Vale Criativa, né? O Will, Tassis e Bruno, assim, sabe? Gratidão. Então, hoje a minha palavra aqui que eu vim falar é gratidão. Hoje eu estou muito feliz com tudo que aconteceu. Muito bem, Rielvis, traz pra gente, né? Você que estava à frente, comandou um time durante um tempo e agora está à frente, essa experiência de estar à frente de um campeonato. Como é que foi para você? As pessoas às vezes não sabem, né? Mas grandes times trazem grandes pressões, né? Exatamente. Como é que foi? Conta aí pra gente. Boa tarde, cara. Parabéns também. Né? Obrigado, Nerisvaldo. Boa tarde aí, todo mundo aí que tá, né? Jornal do Meio Dia, Chapada News. Primeiramente, endossando o que Alan falou aqui, é gratidão. A gente tá hoje... Demorei até a dormir. Cheguei em casa, a adrenalina ainda tava a mil, e aí eu fui assistir, inclusive no Chapada News, o jogo, assisti boa parte do jogo até chegar o sono, né? Então, assim, toda a sua equipe... E assim você fica vivendo aquilo, né, Você fica vivendo como é... Então é como se estivesse comemorando o título e vou ver de novo ali como é. Exatamente. Então, assim, como você disse, eu participei de N campeonatos, né? Graças a Deus, Deus deu a oportunidade de eu ter sido, como treinador, campeão baiano para a equipe de Isso lhe trouxe São muita Francisco. Experiência também, né? Também. Para você trazer aqui do Então, assim, fui convidado por São Francisco do Conde para poder estar à frente da equipe como treinador. Deu certo o projeto, a gente se sagrou campeão baiano. Era um sonho pessoal meu que eu tinha. Então, assim, campeonatos regionais de tudo o que a gente já participou e viveu para voltar para nossa realidade foi algo realmente diferente. Eu vou dizer assim, muito diferente em questão de público, da galera realmente abraçar, de num dia como ontem, eu ter que ir em minhas redes sociais, pedir desculpa à galera que eu não estava conseguindo realmente atender ligação, ler mensagem de nada, dos 4 cantos da Bahia. Graças a Deus, a gente nesse projeto Barreirinho aí, a gente rodou quase que o território baiano todo, disputando o título. Então, assim, de secretário de esporte, a prefeito, alguns que vieram, alguns que só desejaram sucesso aí, né, no encerramento desse evento que a gente fez. Então, assim, tomou uma proporção que eu sou sincero a lhe dizer, eu não imaginaria. Como o Alan falou, Alan, vamos fazer algo bem feito, vamos fazer algo diferente, vamos aqui viver isso aqui. Durante esses quase 2 meses aí, a gente realmente viveu isso. Acho que Alan, quando ele não me acordava, eu acordava ele logo de manhãzinho, cedinho, 5 e pouca da manhã, 6 horas, a gente já estava pensando, já estava colocando uma ideia que a gente tinha que colocar no checklist para poder entrar em prática e graças a Deus aí pronto. Aí teve o apoio, todo mundo que ele já agradeceu, pra gente não ser repetitivo. Teve mais pessoas, a gente não vai lembrar, é impossível lembrar de todo mundo, mas que chegaram, compraram a briga, e hoje eu acho que na Bahia, de ontem pra cá,
quem gosta do esporte, quem gosta do futsal, Na Bahia fala chegou, nisso. né? Chegou. Então, assim, tanto é que recorde do pessoal que está assistindo aí com vocês, recorde dos outros colegas também, que estavam todos. Recorde. O colega lá do Tanzinho mesmo, ontem fiquei alegre, a hora que eu vi o cara dando um bocado de cambalhota no meio da quadra, que ele. Né, Só para as pessoas entenderem o tamanho, né, que foi o campeonato. Você vê que Tanzinho estava transmitindo os jogos lá da região. É um cara que está há mais tempo do que a gente, né, Rafa, transmitindo os jogos. É isso mesmo. Que a estrutura dele é um celular, mas ele é o cara ali na região em transmissão. E quebrou o recorde dele. Para um cara que é acostumado a transmitir grandes finais. E dobrou, né? Ele me disse que em segundo do recorde, ao último que ele tinha feito de maior visualização, ele mais que dobrou agora. Para você entender o tamanho que foi esse jogo. Todo e mundo assim, quebrou seu recorde. Teve também o colega de São Soares. A gente é novo, né? Então, o que a gente percebe que para quebrar esse vai ser muito difícil pela frente, né? Porque ano que vem. O YouTube é mais difícil do que o Instagram, né? Porque, como eu disse, o YouTube a maioria está na televisão. O Instagram você está no seu celular ali, é mais fácil a questão do acesso. Mas só para você que está em casa ter uma noção, Tanzinho é um cara que está aí transmitindo, e não só a região de Irecê, que é muito ampla, né? Os jogos ali, há muito tempo não chegou a esse número. Para você entender o tamanho da repercussão que foi esse campeonato. E a gente não esperava, vocês não esperavam esse resultado do Campeonato da Savana? A gente também não esperava esse jogo. Eu comentei com os meninos que estavam lá na quadra, assim com o coração doendo, a gente não sentiu falta do time de Ceabra. Eu sou ceabrense, e eu não senti falta. E assim, eu estava chateado, porque a gente não tinha uma sensação, não teve um Barreirinho, não teve uma Lagoa, né, que foi um outro time que a gente torceu bastante. O Arthur Alves. Taquara não teve, um Arthur Alves. Não tivemos os times de Ceabra, só que ontem o jogo foi tão grande, que você não sentiu falta, que o jogo foi muito bom. Né? Muito bom, pois não, Rafa? E se a organização aí, vocês trouxeram a arbitragem de longe mesmo, a gente viu a arbitragem de Caculé, espetacular, de né, Ibiaçucê, agora na grande final foi a arbitragem de Feira de Santana. Fala um pouco também sobre a logística para vocês trazer a estrutura, né, estrutura, que foi oferecida pro porque campeonato. Realmente aí pra gente ver que vim de Caculé, 400 km de distância, ficaram aqui da quinta para sexta, apitaram as duas semifinais, não foi isso? Isso. A arbitragem lá de Caculé, 400 km de distância, é realmente uma organização muito Vou jogar essa estruturada. no peito de Rielves. E aí, essa questão de arbitragem, que havia uma preocupação, né? E é um investimento também, né? Quando o pessoal fala de preço, é um investimento que é feito, né? Complicado é que, assim, Nerisvaldo, a arbitragem, a gente sabe, até num cenário mundial, é complicada a arbitragem. Você traz pelo histórico, pela capacidade, mas você não tem a garantia que o caba vai acertar. Você vê aí às vezes, em campeonatos mundiais, em campeonatos aí, Libertadores, Champions League, você vê, às vezes, alguns erros. Só que a gente, o tempo inteiro, procurou gastar energia, na verdade, para poder... Como eu tenho mais esse know-how por conta de competições... Por isso eu aí eu vou vou essa resposta. Eu vou... Como é que foi a atuação de José, de João, de Joaquim aí? Como é que tá? Aí o cara me diz, que foi tranquilo aqui, rapaz. Ele deixou a desejar aqui no campeonato assim, errou ali assim, assado. Aí a gente fez uma lista e foi tentando, na disponibilidade de agenda deles também, que os melhores... É como procurar o Chapada News aqui. Os melhores estão sempre com a agenda abarrotada. Gostei a gente sabe, a gente sabe disso. Então, assim, foi jogo após jogo, a gente, para poder, se acontecer algum problema, a equipe vir reclamar, a gente ter a liberdade de no próximo jogo tá negociando com a outra arbitragem. Não, mas fulano de tal, todo mundo aqui conhece, apita muito jogo da região, já torce para time tal, já torce para time. Então, assim, a gente procurou semifinal e final colocar justamente a arbitragem que tivesse fora do nosso eixo, totalmente aqui. Aí vieram os meninos aqui, realmente, de Caculé, de Brumado, para uma semifinal, Biaçucê. Aí veio aqui agora de Feira de Santana. Um dos árbitros ontem é árbitro da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Então é árbitro que já apitou até Liga Nacional, então, confederado. O outro árbitro é árbitro também do quadro da Federação Baiana. Então, assim, mesmo assim, a gente procurou saber os últimos campeonatos que eles tiveram, como é que foram as atuações deles, né? Graças a Deus, o feedback foi muito positivo. A gente deu o voto de confiança, trouxe.
Alan conversou pessoalmente com eles, a gente conversou para poder estar entrando dentro da nossa realidade, porque ainda tem um outro fator para arbitragem aqui, que às vezes o pessoal não leva em consideração. Na maioria das vezes o pessoal está acostumado a arbitrar jogo em quadra 40x20. A nossa quadra é muito pequenininha, então assim, o contato, ele acontece com mais intensidade, acontece o tempo inteiro. Se você não tiver arbitragem de olho qualificado, e principalmente com a pressão que foi aquela torcida ontem, se não for algo bem centrado, fica bem complicado. Graças a Deus correu tudo bem, é algo que assim, sempre tem um ou outro que vai reclamar. Às vezes o cara não reclama do atleta dele que perdeu um gol lá embaixo da trave, mas ele acha que o juiz poderia dar uma falta, que não foi mais assim. Ninguém interferiu diretamente em resultado nenhum da partida. E olha que a partida foi o resultado curtíssimo. Curtíssimo. Né? Então, mais uma partida de resultado, como diz na gíria da arbitragem, de resultado legitimado. Ninguém reclamou de ganhador a perdedor de arbitragem. Podemos fechar também nesse quesito com chave de ouro, graças a Deus. O que é que podemos, Rafa, quando você estiver no ponto aí, você pode ficar à vontade. O que é que podemos esperar, assim? O que foi que a gente precisa acertar para o próximo ano? O que é que a gente pode esperar para a organização, para um campeonato que deu muito certo? O desafio é maior, não adianta, né? Exatamente. A gente vê o Abel falando, o Abel Ferreira do Palmeiras falando isso toda hora, né? E ganhar, e aí você tem que ganhar de novo, tem que ganhar de novo. Então, se você terminou lá por cima, né, com o ginásio abarrotado de gente, um jogo espetacular, que eu imagino que a gente possa ter um jogo igual, mas melhor, é até difícil de se imaginar, porque foi um jogo espetacular. O que é que se espera aí pro próximo ano, Alan? Já falando do regional, a gente deixa o municipal para mais para frente. Rapaz, Neto e Jorginho já falaram, né, que é para dobrar a premiação, então vamos correr atrás aí de dobrar a premiação pro próximo ano, né, de trazer uma premiação ainda maior, que juntamente aumentando essa premiação, a gente vai aumentar ainda mais a visibilidade. A gente já tem muitos contatos de equipes, né, Elvis? Já muitas equipes entraram em contato, equipes renomadas da região. É a partir de agora que o bicho vai pegar. Né? Que querem participar no próximo ano da Taça 14 de Maio e falou, convida a gente. E o que esperar do próximo ano é isso, ter mais equipes com mais visibilidade, equipes com mais recurso financeiro para poder trazer grandes jogadores e fazer um espetáculo do começo ao final, como foi esse campeonato. Então, o ano que vem, o que esperar, né, é isso daí, a gente fazer um campeonato ainda maior em premiação e ainda maior em qualidade de equipes. Rielvis, traz pra gente o que esperar dos nossos times aqui dentro da cidade de Ceabra. A gente pode ser que a gente vai ter uma qualidade também em se tratando de municipal, porque existe essa preocupação, né? A premiação aumenta, mas quando ela ficar para a cidade é melhor, porque o dinheiro circula aqui dentro. E qual seria o projeto, né? Pensando em elevar o futsal de Ceabra, que uma vez a gente já teve quando eu falo uma vez, é de 2, 3 times disputando pau a pau o título, né? Hoje a gente tem um Barreirinho, a gente vem com sensação, a gente já teve a época de ter ali o São Francisco colado num Coxó, colado ou no Miranda, ou no Nélios, ou no Lojão, ou qual... O que é que vocês projetam para dentro de quadra? Eu trouxe aqui o Alan falando de uma forma geral, mas para dentro de quadra, o que é que se pensa para a gente tá fomentando, né? Estimulando esses nossos atletas? Porque aqui tem cara bom. Muito. Olha, em relação a equipes, se falando de dentro de Ceabra, por exemplo, ontem, média de 5 representantes de equipes terminou, vieram para a quadra, já vieram conversar comigo. A gente tem, por exemplo, um Juventus que ontem estava, já veio conversar. E dá uma empolgada, né? A galera começa a levar, vamos beber menos, né? Vamos namorar menos nesse período de campeonato e eleva, né? Exato. Aí, assim, a gente tem que prezar também pela qualidade técnica do evento. Então, é algo que eu, com o Alan aqui, a gente já comentou. As equipes de Ceabra, 4 tiveram oportunidades, os convites foram enviados igualmente para as 4. Primeiramente, o convite para o último campeão e vice,
do Municipal. Depois a gente decidiu por abrir mais 2 vagas que seriam semifinalistas, certo? Creio que agora a gente precisa adotar um critério um pouco diferente. As equipes que tiverem na cidade em atividade, eu digo em atividade, treinando, a gente precisa formar, a gente tem um pensamento aqui junto com a Alan, a gente começar a formar uma divisão de base dentro desse campeonato. É importante ressaltar que a gente deu a oportunidade para os meninos sub-11 apresentar o futsal, para os meninos sub-15 apresentando no futsal. A gente já tem um projeto pré-encaminhado para estar criando uma seleção sub-20. Então, assim, a gente precisa renovar nossos atletas e precisa que as equipes de Ceabra se organizem. Oportunidade para as equipes que se organizar vão ter. Porque, assim, ó, agora envolveu Chapada e Sertão, mas a gente já tem pedido de vaga já para o ano de equipe de Oeste, a gente já tem para a equipe da região metropolitana, entendeu? Que são as equipes que já nos procuraram, que eu sei que vem. É certeza, se a gente abrir vaga, já vem. Então, primeiro eu costumo dizer, a gente precisa limpar o quintal de casa. Então não adianta a gente fazer um campeonato para só as equipes de fora também vir e fazer uma final dessa aí. Então as equipes têm que se rebolar. O Barreirinho hoje, se já se organiza, tem que se organizar ainda melhor, tem que se planejar ainda melhor, assim como Sensação, assim como Arthur Alves, assim como as outras que têm o desejo de participar, ótimo. A moral, o espaço é dado primeiro para as equipes da cidade. Porém, eu não posso chegar a qualquer equipe e você está treinando, não estou treinando não. O campeonato começa semana que vem, eu quero minha vaga. Se infelizmente você não prezar a qualidade, a gente não tem o resultado que tem agora. E a ideia nossa que está sendo discutida é justamente essa. Como a gente oportunizou as equipes, né, que foram as semifinalistas do último campeonato, para elevar ainda mais o nível do campeonato, a gente vai usar como critério para a classificação para a Taça 14 de Maio das equipes da cidade e o campeonato municipal, né? Para já terem suas vagas asseguradas. Já tem ideia de quantas equipes da cidade sairia da taça? A gente está pensando justamente aí, né? Vamos ver, vamos fazer o estudo, né? Porque não adianta você também entrar com várias equipes e enfraquecê-las, né, ali. Então a gente está fazendo um estudo aí, né? Entrou 3 nessa e o estudo justamente é para que entre 4. Então o municipal desse ano, já os 4 semifinalistas já vaga para a Taça 14 de Maio do próximo ano. Essa é a nossa ideia. De momento. Essa é a nossa ideia de momento. É a ideia de momento. Não... E já falando no municipal, já tem uma previsão de quando e quantas equipes esse ano? Como se diz, tudo é previsão. Lá para outubro, né, novembro, porque, como eu falei aqui da primeira vez, agora é hora de Alan, como diretor de esporte, pensar nos outros esportes também, né? A gente contemplou futsal, foi uma maravilha, mas a gente tem o vôlei, tem o basquete. Ontem teve o desafio 4x4 também de vôlei, né? Sucesso, lá no SBA foi excelente lá, também estava lotado, muito bom, né? Fizemos a corrida ontem, a SBA Rum também. E aí agora a gente precisa olhar pelos outros esportes também, né? Então a gente vai, agora quando passar esse São João, a gente vai pensar nos outros esportes, vou pensar nas categorias de base, quero focar bem agora nos jogos estudantis que vão vir, né? Nos jogos escolares. É outro movimento, né? Exatamente, eu vou focar nos jogos escolares. Aí o nosso futuro, né? Exatamente, porque nos jogos escolares é onde eu vou trabalhar justamente os outros esportes, para a gente ver quem são os meninos de fato, essa garotada jovem que está vindo, que pode despontar no handebol, que pode despontar no basquete, que pode despontar no futsal, né? Que pode despontar no vôlei. Então minhas energias, né, agora a partir de julho e agosto vão ser depositadas, né, nos jogos escolares, porque eu acho que Ceabra precisa fazer um trabalho de base, né? A gente parou de revelar atletas, a gente vê aí 2, 3 se destacando, e antigamente a gente via, né, vários atletas se despontando, não só no futsal, mas a gente tinha um time de vôlei, né? Tinha um time de basquete aqui na região, basquete era referência. Então a gente precisa fazer esse resgate, né? Então assim, eu vou me debruçar também, a gente precisa pensar na galera do futebol de campo, né? Que ainda a gente não tem um estádio, mas a gente precisa pensar também na galera do futebol de campo e se reunir com eles para ver
qual é a proposta que eles têm para a gente poder, né? Ouvir, né? Ouvir. Ser democrático. Isso. Então, assim, é lá para o campeonato municipal, é lá para outubro, novembro, por aí. Por quê? Porque a gente precisa agora formalizar os outros esportes e também fazer com que os outros esportes se desenvolvam, né? Oportunizar todo mundo. Isso, mas a equipe já ir se organizando, vai ter o municipal de Sim, futsal, vai ter. lá de outubro para novembro. Primeira e segunda Então, divisão. Já está definido. Uma promessa, então, que vai ser mais equipes do que o municipal do ano passado. Já Sim. tendo primeira e segunda divisão. Primeira e segunda divisão. Para as equipes já ir se organizando e lá para setembro começar a fazer a inscrição. É justamente, a gente, como eu falei, pretendo, né, junto com o Rielves aí, em setembro, com fé em Deus, a gente já entregar o regulamento. Para que essas equipes possam ter um tempo para ir se organizando, né? Então a gente já vai tentar em setembro já enviar o regulamento para que a gente possa estar realizando o campeonato municipal. Mas lembrando, a gente vai sim fazer a primeira e segunda divisão. A primeira divisão a gente vai ter, né, a abertura para atletas de fora, né? Ainda estamos definindo a quantidade correta de como vai ser essa divisão dos atletas de fora. Vamos sentar eu, Rielves e Jorginho, né? Jorginho também, Neto vai participar, mas Jorginho de fato está nessa pasta do esporte, então Jorginho falou que... Só para lembrar que Jorginho nunca jogou bem, viu? Mas gosta do esporte. Gosta. Então a gente vai sentar e definir. É real, né? São 2 atletas de fora, mais um goleiro, são 3 atletas de fora, mais um goleiro. Parecendo que era um bobô, mas não é. Sabe por quê, Nenel? O que aconteceu, Nerisvaldo? Eu vou falando isso. Depois que a gente passou, o Campeonato Municipal de Ceabra passou a não ter mais atletas de fora, o nosso futsal enfraqueceu. Então você vê aí quando... Tem essa noção, né? A gente precisa reconhecer. Sabe? Tem que reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que depois que... Perde a qualidade, que é aquilo que a gente estava comentando do campeonato agora. Exatamente. E não é nem a qualidade. O que se perde? A competitividade. Então, nós já temos aí 3 campeonatos que vem Barreirinho, Sensação, Barreirinho. Ou seja, como se fosse Real Madrid e Barcelona. Né? Então a gente... Palmeiras e Flamengo, dá um exemplo. Exatamente. Então, antigamente, como você falou, nós tínhamos 3 equipes brigando diretamente pelo título e mais 2 correndo por fora que também eram muito fortes. Então a gente tinha um campeonato forte. Por quê? Porque tinha essa questão de trazer jogadores de fora. E não é dizendo que o nosso futsal é fraco, o nosso futsal é fortíssimo. Só que para que a gente se fortaleça ainda mais, a gente precisa da competitividade. Principalmente nesse período, né, que a gente está recomeçando. Exatamente. Está recomeçando. Então eu falo que o reflexo, né, de não ter tido uma equipe de Ceabra na final da Taça 14 de Maio é reflexo dos anos que ficou sem ter, né, jogadores. Não é dizendo que os jogadores da cidade não têm. Eu quero que me entendam. Estou dizendo, depois que a gente parou de competir, porque a gente tem que trazer os melhores para cá. Quem é o melhor daqui? Vamos para cá. Então a gente enfraqueceu o nosso campeonato e enfraqueceu as nossas equipes. Fala, Rafa, você quer fazer mais alguma indagação? Não, é isso mesmo. A gente teve o municipal do ano passado 14 equipes, então esse ano promete para mais de 20 aí, entre primeira e segunda divisão, não é isso? Mais de 20 equipes. Então, para ficar o alerta para a galera já ir se organizando para o municipal. O campeonato é só em setembro, mas o pessoal pode começar outubro, né? Mas já pode começar a se organizar agora. Para a gente fechar, explica para a gente o que é que aconteceu com essa questão da super cheia, do ingresso. Gente no fundo, na frente, né? Pessoas, eu comentei agora que eu saí do ginásio, aí o pessoal não perdoa me ver. E você? Agora já trouxe aqui, tá? A gente dá o tamanho da reclamação, aquilo que ela merece. E realmente quem estava do lado de fora, vi pessoas de Irecê também que tinha chegado mais tarde. Tô com ingresso, eu quero entrar. O que foi que aconteceu? Elisvaldo, a gente fez um estudo antes, né, de campeonatos passados, e a gente chegou na conclusão que caberia ali entre 1.200 e 1.250 pessoas. Dos outros campeonatos que a gente teve. Eu coloquei 1.100 ingressos.
à venda. Foram 1.100 ingressos à venda. E foram disponibilizados 60 cortesias. Só que você sabe, né? Difícil controlar o fluxo. Então, na hora ali... As cortesias, então, acabou ultrapassando do que era esperado. E aí, o que não foi nem as cortesias, né? Não pagantes mesmo. Não pagantes. Então, a gente precisa entender o que foi que aconteceu ontem, né? Então, eu e Reus hoje foi a primeira coisa do dia que a gente já conversou sobre isso, que a gente precisa entender o que foi que aconteceu ontem, né? Não vamos tirar aqui... diminuir o nosso erro. A pergunta que não quer calar, não teve ingresso, não esteve acima de 1.100 ingressos. Foram 1.100 ingressos. Foram 1.100 ingressos, porque o que muitos ficaram, vendeu o ingresso além da conta. Não, foram 1.100 ingressos, né? Tô ali até com a última resma ali guardada, que quando eu vi a coisa, eu peguei, segurei e falei, bicho, não vende mais não. Aí, então assim, não superlotamos na vendida de ingresso. Então a gente precisa entender onde é que foi que ocorreu o erro. A gente precisa entender. Então, aqui pra gente não apontar alguma coisa para ficar, a gente precisa entender o que foi que aconteceu ontem, né? Porque a gente tá sem entender ainda o que foi que aconteceu. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei sem entender o que foi que aconteceu, porque a gente tinha feito. O próprio Marquinhos, né, Negão, o presidente da Câmara, falou assim: ó, fica tranquilo que dá e tal. Foi tudo perguntado antes. Só que ontem ultrapassou. Então a gente precisa entender realmente onde foi que ocorreu a falha. Para os próximos anos, e também para o campeonato municipal, que a gente está falando da Taça 14 de maio, mas só que o campeonato municipal também vai atrair olhares. Né? Então, com essa perspectiva. É trazer também, né? Exatamente, impacto, né? É fazer a mesma estrutura, proporcionar a mesma condição, né? Para o campeonato municipal, ou ainda melhor, porque o campeonato municipal a gente vai se desbroçar para a gente poder fazer com que os nossos atletas da nossa terra sejam, né, bem representados também no campeonato municipal. Então assim, a gente precisa entender o que foi que aconteceu ontem para que essa falha não aconteça de novo. E na semifinal do Barreirinho teve 1.000 ingressos também à disposição, agora só a diferença de 100 ingressos e deu essa diferença toda. Então realmente aconteceu um problema aí, porque teve 1.000 ingressos à disposição, né? E se foi todos vendidos na semifinal do Barreirinho. Sim, isso mesmo. Então a gente, pois é, para você ver, né? Então a gente disponibilizou 1.000 ingressos, foram todos vendidos e ficou tranquilo. Já na final a gente teve aquela superlotação e a gente ficou realmente sem entender o que foi que aconteceu. Alan Rielvis, agradecer a presença de vocês mais uma vez, parabéns. Teve a devolução de dinheiro para algumas pessoas? Sim, teve, a gente fez. Algumas pessoas que não conseguiram entrar, a gente lá mesmo na hora, eu fui lá, quem estava com ingresso, quem estava carimbado, a gente foi lá e devolveu o dinheiro. Tem alguns que estavam no corredor também, né? Que não tinha possibilidade. Estava num ponto cego ali daquele corredor, que veio reclamar, a gente reembolsou a galera e tal. Ainda perguntou, tem mais alguém que está insatisfeito? Não, o resto da galera ficou tranquila aí. Quem ficou lá, das que a gente viu, das que a nossa comissão pôde identificar e das que quando a gente perguntou, estava por perto ali para responder, a grana foi reembolsada. E assim, só o último agradecimento à Polícia Militar ontem. Gente, a Polícia Militar ontem teve um papel importantíssimo. O sucesso da final ontem, eu acredito 50% à Polícia Militar. Ontem, realmente, assim, a Polícia Militar nos ajudou demais. Pouco poderia perder um controle, né? Exatamente. Então, assim, a Polícia Militar ontem, 50%, eu acredito, 50% do sucesso ontem da final, né, a Polícia Militar. Porque foram elas, né, assim, com tom apaziguador, principalmente com esse pessoal que queria a devolução. Quando eu cheguei, o pessoal já estava com os nervos acalmados, então foi mais fácil. Então, assim, a Polícia Militar, assim, agradecer mesmo a Polícia Militar, porque ficou mais fácil de conduzir, a gente devolveu o dinheiro, não teve reclamação, muito pelo contrário. As pessoas falaram, a gente entende, vai desculpando aí. Eu falei, eu também estou chateado, gente, eu queria que vocês assistissem o jogo. Então, assim, teve uma devolução, mas isso graças ao trabalho da Polícia Militar, que fez um trabalho excelente ontem. Só para complementar aqui, até colega de vocês aqui, que fizeram contato comigo para vir, para a gente ter a liberação lá de transmissão ou de gravação de conteúdo lá. O pessoal que veio de fora também, eu disse que eu estaria aqui hoje, né?
E aí, só penso para poder dar um alô e agradecer eles aqui, que a maioria deles estão Pode aqui ficar nesse à vontade, momento cara, nos são assistindo parceiros. aqui. A gente já falou de Tanzinho, que é de Irecê. Tem a TV Diamante, lá de João Dourado. Aí tem Beba Ball, que é daqui de Iraquara. Vou dar um abraço, estive com ele ontem. Gente boa pra caramba. O pessoal da página que é futebol de Bitiara. Ibitiara Barra, e ali a região Isso. do Ibitã, abraço também, tive com a turma ontem. E Ibipitanga, que também é um pessoal que teve time aqui de lá pra cá, não abandonou, veio ontem novamente aí. Um grande abraço para o pessoal. E mais 2 lá da região do Sertão, que é o Bastos Felipe, que é mais pra resenha e tal. Aquele cara que eleva um pouco o nível da resenha, Claro, foi bacana. claro. Hoje já tem até vídeo dele rolando, ele chorando debaixo do chuveiro aí, mas faz parte do meu parceiro. Eu também já ganhei, já perdi uma porrada de campeonato por Só aí. deixar bem claro que a gente tá num período de seca, desliga essa porra. Vamos lá. E Felipe Castro, onde demais, meu irmão. Mais uma vez, gratidão por tudo que você fez, pelo brilho a mais que deu o campeonato. E obrigado mais uma vez por esse espaço aí. Tamo junto Uma boa aí, que tarde a bom, todos. viu, cara?